Oi, pessoal. Vamos começar aqui nossa segunda semana aqui do módulo 2. E nessa semana a gente vai continuar a discussão sobre problemas ou padrões clássicos de concorrência, usando então esses dois últimos mecanismos de sincronização que nós estudamos, que são locks, da exclusão mútua, e variáveis de condição para a sincronização condicional. Então, o primeiro padrão que eu vou discutir com vocês na verdade, ele é relativamente simples, ele tem bem a ideia, na verdade, de servir como uma etapa de sincronização, chamada sincronização coletiva, entre as threads, né, e aí esse padrão é chamado de barreira, tá. A ideia aqui é que, existem situações, onde a gente precisa que as threads, trabalhem, de forma, sincronizada, ou seja, em exemplos, problemas, como o caso que eu, trago aqui, né, em que você tem algoritmos iterativos, onde você vai fazendo sucessivas aproximações e até que você chegue num resultado, satisfatório. Então, nesse tipo de problema, como exemplo, um problema de resolução de sistemas de equações lineares, existe, tipicamente uma maneira, relativamente trivial de dividir a tarefa entre as threads, tá. A questão é que eu não posso deixar uma thread, dada uma tarefa, né, uma subtarefa para a thread, deixar que ela vá executando essa subtarefa, diretamente, né, passando de uma iteração para outra. Normalmente eu preciso, né, nesse tipo de problema, a decisão sobre quantas iterações eu vou fazer é justamente, toda ao final de cada iteração é feita uma análise para se decidir se continua, a fazer iterações ou não, ou se o resultado já tem uma aproximação satisfatória. Então, todas as threads, nesse caso, elas têm que, ao final da interação, esperar todas as outras chegarem, para que você tenha um resultado, completo daquela iteração, e possa se avaliar, então, se é necessário uma próxima iteração ou não, e então, se sim, as threads seguem fazendo a próxima iteração. Então, nesse tipo de situação, a barreira é justamente essa ideia de sincronização coletiva, que estaria atendendo a todo tipo de problema em que eu tenho esse ponto de sincronização, onde todas as threads só devem esperar as demais chegarem para então continuar. Por isso esse nome barreira ou sincronização coletiva, que é um ponto, do código onde, as threads só podem avançar depois que todas as outras tiverem chegado naquele mesmo ponto do código, tá? Então, é interessante, entender, né, pensar numa solução específica para isso, particular para lidar com esse tipo de necessidade, que é e depois se reutilizar isso em outras, em problemas, completos, né. Bom, então, aqui é o que eu já falei anteriormente, né, a ideia desse tipo de problema ou de uma variedade de problemas, né, onde aparece essa necessidade, que cada thread está computando, então, uma parte do problema, mas que essa computação ela é feita em etapas, né, em passos. E o requisito é que as threads precisam, estarem caminhando juntas, né, terminando um passo para então iniciar outro, eu tenho essa demanda. Então toda vez que eu tiver essa demanda dentro do meu problema, que eu enxergar esse tipo de requisito, eu vou, na verdade, estar enxergando uma situação em que eu preciso dessa sincronização, né, e que é a chamada sincronização por barreira. Então a gente vai ver aqui de que maneira a gente pode, resolver isso com os mecanismos que a gente tem até agora, tá. Então, aqui nesse slide está uma definição, né, do que a sincronização por barreira, é um tipo de sincronização coletiva, tá, e que ele faz bloqueio ou suspende a execução das threads em um dado ponto do código e só permite que elas continuem, né, a ideia é que elas só vão continuar, depois que todas tiverem chegado naquele ponto. Então isso é a caracterização, né, desse padrão que eu estou chamando aqui, né, que é a barreira, tá. Essa figura ilustra também para a gente entender, de uma outra forma aqui, esse tipo de situação. Então eu teria aqui, nesse exemplo, teria 4 threads, e aí então cada uma está fazendo uma parte do meu problema, só que elas podem justamente cada execução, a gente já sabe disso, já praticou bastante, elas podem andar em velocidades distintas. Primeiro que, eu posso ter diferença de quem começa primeiro, e depois né, o tempo que elas cada um permanece na CPU,
né, enfim, a ordem de execução vai depender de quanto a máquina também está ocupada por outras aplicações, então eu não tenho a priori nenhuma garantia de que elas vão chegar sempre juntas naquele ponto, né, então por isso existe a barreira, seria uma imposição mesmo, lógica, feita, incluída dentro do próprio código para dar essa garantia, então as threads vão chegando, eu não deixo ninguém avançar, ninguém passar para o próximo passo, para a próxima iteração, até que todas cheguem. Depois que todas cheguem, todas ficam liberadas, né. Então, se liberar da barreira significa que tá todo mundo pode seguir de novo, então elas vão começar a fazer, o que elas já, tinham feito, quer dizer, a subtarefa delas, vão continuar fazendo a subtarefa delas. Essa é a ideia da barreira, é justamente fazer esse ponto, por isso a gente está chamando de sincronização coletiva, né, nesse ponto do código, e aí isso pode se repetir em pontos diferentes do código, não necessariamente precisa ser um algoritmo iterativo, eu posso ter etapas distintas, mas que eu sei que em determinados pontos todo mundo tem que estar ali, né, ou num algoritmo iterativo, facilmente isso vai estar acontecendo dentro da própria iteração, né, fiz alguma coisa, espero a barreira, né, e assim até que a aplicação decida terminar. Bom, então como eu falei, aqui a gente vai então primeiro fazer essa experiência, né, de usar os mecanismos que a gente já conhece de sincronização, a gente já tem todo o ferramental, básico que nos dá condições de resolver todos esses padrões que vamos ver na sequência, que é a exclusão mútua, né, que sempre que a gente vai acessar alguma informação de estado, a gente vai fazer com exclusão mútua para garantir que ninguém está lendo e escrevendo uma variável ao mesmo tempo, e a sincronização de condição que a gente viu na última semana, que é o mecanismo que nos permite bloquear, reter uma thread até que uma determinada condição lógica da aplicação esteja sendo atendida. Nesse caso aqui da barreira, quer dizer, a condição lógica vai ser sempre que todas as threads já tenham chegado naquele ponto. Isso vai ser a condição para que as threads se bloqueiem ou não, né? Então, a thread que chega primeiro, ela vai verificar que ela é a primeira a chegar, tem que esperar todas as outras, então ela vai decidir se bloquear. A segunda vai verificar que ainda faltam threads, então ela vai se bloquear. A última thread é que vai verificar, então aí é importante, como a gente viu, que as threads se bloqueiam e preciso que eu tenha, dentro da lógica das próprias threads da aplicação, quem vai desbloqueá-las em algum momento, para que eu não fique numa situação de deadlock, em que a minha aplicação fica completamente parada, não avança, né, não termina nunca. Então, aqui a ideia é que a última thread, ela sabe que ela é a última, então se ela está chegando, ela está dando condição dela e de todas as demais prosseguirem. Então, ela que vai ficar responsável, a última, a liberar todas as outras. Quem vai ser a última, isso pode, claro, obviamente, variar de uma chamada, né, de uma sincronização de barreira para outra, né, porque a ordem que elas vão chegar pode variar, né, mas esse aqui que é a ideia. Existem na própria biblioteca pthread existe mecanismos que já oferece uma solução de barreira, tá? Assim como em outros, né, outras bibliotecas, tá? Mas aqui eu quero começar com vocês, fazendo uma implementação com esses mecanismos básicos. Por quê? Porque primeiro nos ajuda a entender e praticar esses mecanismos que a gente viu, que são mecanismos genéricos, gerais, que nos dão condição de resolver, né, diversos problemas. E segundo, que essa implementação, quer dizer, ela não é nada complicado, é relativamente simples e ao mesmo tempo nos dá também nos faz entender certamente melhor o que é a barreira, como ela funciona, e de novo, né, é a questão de praticar com o conhecimento que a gente tem até aqui, tá? Então, a ideia básica aqui é o seguinte, como é que a gente implementa essa sincronização de barreira? Eu vou usar uma variável de estado, aí como eu falei com vocês, a gente, muitas vezes, o problema requer, quando a gente tem algum requisito de sincronização, como a gente tem aqui, né, que a gente tem que, de alguma forma, controlar a ordem que as threads executam, ou bloqueá-las em algum momento aí ao longo da execução, a gente precisa ter informação de estado da aplicação, sempre vai precisar, porque a thread só pode se decidir bloquear se ela estiver no estado que imponha que ela se bloqueie. Se ela não está nesse estado, ela não deve se bloquear, porque ela não precisa se bloquear e corre-se o risco também dela se bloquear e não ter ninguém para desbloqueá-la, né? Então, por isso eu sempre tenho que olhar
para o estado de execução. E como eu falei com vocês, estado de execução a gente aqui guarda em variáveis. E aí, o que que acontece? Aqui nesse problema a gente cria, né, assim como em outros, cria uma variável que não é parte do problema, né, mas aqui no nosso caso, para resolver esse ponto de sincronização coletiva, a gente vai usar uma variável, que eu estou chamando aqui, né, não estou chamando ainda, ela ainda não existe, mas uma variável contadora, justamente para a gente registrar quantas threads já chegaram naquele ponto de sincronização. Então, essa vai ser a variável de estado que nós vamos precisar, essa é a informação de estado que a gente precisa, né, na verdade. Sempre que a thread chega no ponto que eu sei que todas as threads só podem avançar a partir daquele ponto, depois que todas chegarem ali, então eu preciso saber se ela é a primeira, né, se ela é, não precisa saber se é a primeira, segunda, terceira, se ela é uma thread que ainda faltam threads para chegar, ou se ela é a última a chegar. Basicamente, eu preciso saber isso. E essa informação, uma variável contadora vai me dar. Por quê? Porque essa variável, ela vai, então, cada vez que uma thread chega, a thread vai lá e contabiliza, registra que ela chegou. E toda thread que chega, olha para aquele valor para saber se ela é a última. Porque se ela não é a última, ela vai ter um comportamento, que é se bloquear. Se ela é a última, ela vai ter que ter outro comportamento, que é desbloquear todas as demais para todas poderem seguir em frente e avançar, tá? Então, a gente vai usar um contador. Esse contador, eu estou dizendo aqui ele inicializado com o número de threads envolvidas, mas isso é uma opção de inicialização, tá? Outra opção é o contrário, você começar com 0 e incrementando, tá? Aqui eu estou começando com o número de threads, e a ideia é que eu vá decrementando, tá? Então, como eu estou começando com o contador com o número de threads que vão participar dessa barreira, cada thread que chega naquele ponto do código vai decrementar o contador e então se bloquear, tá? Esperando esse contador chegar a 0. Quando o contador chega a 0, todas as threads são desbloqueadas. Esse é o nosso script, esse é o algoritmo da barreira, tá? Então, aqui já tem uma implementação exatamente desse algoritmo, tá? Na forma de uma função, que seria a minha função barreira, e a ideia é que justamente seja simples assim. Na verdade, vocês podem ver que está tudo aqui num único slide, de tão simples que é, tá? É como se então, a ideia é que eu estou implementando o padrão, a barreira nessa função, e eu posso perfeitamente reutilizar essa função em diferentes aplicações, tá? Bom, então o que que aparece aqui? Primeiro, fora da função, aparecem as variáveis de escopo global, que são compartilhadas, né? Preciso desse compartilhamento porque aqui eu estou implementando uma lógica onde todas as threads estão participando dela, né? Então, todas as threads estão participando de que forma? Alterando e olhando para o estado de execução da minha aplicação, que está refletido na minha variável, agora sim recebeu o nome contador, tá? Então, essa variável é a variável que vai dar condição da gente, toda vez que uma thread chegar aqui para executar a barreira, que seria ela está executando tudo, a parte que ela tem que fazer. Antes de avançar, ela vai chamar a função barreira. Dentro da função barreira, vai estar toda a lógica de sincronização, que é ela alterar a variável de estado, indicando que ela chegou naquele ponto, e aí observar o resultado, e decidir se ela tem que se bloquear ou se ela tem que desbloquear todas as threads que chegaram antes dela, tá? Então, toda a lógica vai estar aqui, eu não vou precisar fazer sincronização em nenhuma outra parte do programa, eu estou concentrando tudo dentro dessa função. Mas eu preciso que as threads enxerguem essas variáveis compartilhadas. Então, aqui eu estou colocando fora do escopo da função. Então, a variável contadora, estou inicializando com o nthreads, que seria o número de threads que eu tenho na aplicação, e tenho, então, outras 3 variáveis, um mutex para fazer exclusão mútua e outras 2, aliás, um mutex e uma variável de condição apenas, que eu chamei de condibar, e o mutex chamei de mutex mesmo, tá? Então, se vocês observarem aqui a função barreira, ela já começa fazendo a exclusão mútua, porque a thread já vai alterar a variável contadora. Como eu estou começando com o número de threads, ela decrementa, que é o que funciona aqui para a gente, ela está registrando que ela chegou naquele ponto. Então, aí ela faz a pergunta, né, que é a pergunta de estado importante aqui, em que estado de execução a aplicação está naquele momento. Se o contador ainda for maior que 0, o estado de execução ainda tem thread para chegar, ainda faltam threads,
tá? Então, o que que ela vai fazer? Ela vai se bloquear na variável de condição e liberar o mutex. Por isso, né, passa o mutex para indicar que é esse lock que ela está usando, e aí a função wait vai internamente liberar esse log, e quando a thread for desbloqueada, como a gente já falou, internamente ainda a função wait vai pegar o lock de volta, tá? Se não, significa que, bom, ela acabou de incrementar, se o contador chegou a 0, ela foi a última thread, o que que ela está fazendo? Reinicializando o contador, para o caso de eu chamar a função barreira de novo, né? Se eu chamar uma vez só, já resolveu, a aplicação vai acabar. Se eu chamar de novo, ela precisa estar reinicializada. Então, ela reinicializa com nthreads e dá um broadcast, que é aquela função, né, que sinaliza todas as threads que estão esperando naquela condição. Aqui é um caso de uso de broadcast, necessariamente, né, ou então eu teria que fazer um for, um loop com vários signos, porque eu preciso desbloquear todas as outras threads. E aí termina com o unlock, certo? Então, a barreira é nada mais aqui para a gente que um exemplo bem simples, bem direto, mas super útil, né, de uso de variável de condição, sempre junto com lock, né? Uma dúvida que tem aparecido é se o lock é necessário para proteger a variável de condição. Na verdade, não. A variável de condição em si, né, que é o primeiro argumento aqui da função wait, não é ela que precisa da proteção, mas sim a variável ou as variáveis que eu uso para verificar estado, né? Eu sempre tenho que verificar algum estado, e normalmente aqui acontece muito isso que aconteceu aqui, há uma variação do estado, uma alteração do estado pela própria thread, e em seguida uma leitura desse estado, para decidir pelo bloqueio ou para decidir por não bloquear, e aqui no caso ainda sinalizar as outras threads, tá? Tanto a thread as threads que se bloqueiam, quanto a thread que desbloqueia todo mundo, olham para essa variável de estado e alteram essa variável de estado, né? Então, eu não posso deixar, se duas threads chegam ao mesmo tempo, elas podem fazer um decremento juntos e tomar uma decisão errada, vou perder decremento, né? E aí eu não vou estar, por exemplo, aqui no caso, nunca chegando ao final da barreira e ficando num eterno deadlock aqui, né? Então, por isso, a variável de lock vai caminhar sempre junto, porque sempre vou ter alguma variável de estado da aplicação sendo observada, sendo alterada, para decidir pelo bloqueio ou não. E é importante sempre também que uma thread, justamente, ela não chegue chamando wait, porque se ela chega chamando wait, ela não sabe se a thread que pode desbloqueá-la ainda está ativa ou não. Então, se eu olho para o estado e vejo que eu não posso continuar, eu tenho aqui a garantia de que esse estado ainda tem que mudar, né, para o estado válido, para que essa thread possa continuar e terminar sua execução. Então, se ele ainda tem que mudar, é porque existe ainda uma thread executando, pelo menos, que vai fazer essa mudança e vai desbloquear. Então, ela pode se bloquear. Agora, pode ter situações em que né, isso não vai mais acontecer, né? Então, quer dizer, o estado já está válido e a thread tem que seguir em frente, então ela tem que sempre observar, sempre perguntar pelo estado, né? Não pode sair fazendo wait sem fazer esse tipo de avaliação. Então, por isso, o lock vai sempre caminhar junto aqui, tá? Ok, bom, eu vou fechar aqui e depois volto ainda nessa sequência de slides, falando do outro padrão que é leitores e escritores, só para a gente não ficar com o vídeo muito grande. Até mais então, pessoal.